Fala aí, senhores, tudo bom? Aqui é o professor William Luna, eu sou professor aqui da Bizu do Engenheiro. Estou aqui para falar sobre engenharia cartográfica. Vamos a mais um assunto de cartografia aí. Vamos falar sobre a forma da Terra e suas representações, certo? Vamos falar rapidinho sobre o que é geodésia, né, que precisa para a gente entrar no que é o formato da Terra. Vamos falar sobre conceitos de geodésia e modelos de representação terrestre. Definição de geodésia. Vamos ver o que é isso, né? Por que eu estou falando de geodésia? Geodésia é uma ciência complexa que estuda a determinação precisa da forma e das dimensões da Terra e das variações do seu campo gravitacional. Utiliza métodos matemáticos e geométricos juntamente com as observações dos corpos celestes e dos sinais emitidos pelos satélites artificiais. No Brasil, a geodésia é dividida em 4 grandes áreas de estudo: a geométrica, física, astronômica e espacial, ou por satélite. Por que a gente está falando de geodésia, né? Porque geodésia basicamente é a ciência que estuda a forma da Terra, né? Esse jeito pomposo, bonito e formal de falar, basicamente é que estuda a forma da Terra de acordo com determinada característica, seja ela geométrica, seja ela fisicamente falando, astronomicamente falando, espacialmente falando. A gente quer saber sobre o formato dela e o posicionamento dela em relação a um determinado referencial. Para isso a gente vai falar sobre os conceitos de geodésia. O que são os conceitos de geodésia? Essas quatro formas de estudo de geodésia, a gente vai entender melhor o que é cada uma delas. Não vamos nos aprofundar muito, tá? Mas só vamos falar sobre o que são cada uma. A primeira é a geodésia geométrica, que considera a determinação da posição relativa de pontos da superfície terrestre através de um modelo matemático e de métodos geométricos, medições angulares e lineares, verticais e horizontais, relacionadas por meio de princípios geométricos e trigonométricos. Ou seja, eu estudo a forma da Terra baseado num modelo matemático. Eu vou tentar reproduzir a forma da Terra de uma forma matemática. A geodésia física, ela considera a determinação da direção e intensidade da gravidade terrestre, das superfícies equipotenciais e das perturbações no campo da gravidade e na forma da Terra, como função das variações ao longo do tempo, sendo baseada em princípios físicos. Então, basicamente, se você for lembrar lá da física, se você for lembrar de gravitação universal, todo corpo que tem massa, ele gera gravidade, gera potencial gravitacional. Então, devido a isso, na geodésia física a gente vai estudar a parte da intensidade da gravidade e as suas variações ao longo do formato da Terra. A geodésia astronômica considera os métodos de posicionamento pontual na superfície da Terra por meio de observações de outros corpos celestes. Aí a gente fala um pouco mais de astronomia, mas só para vocês saberem mais ou menos o que é a geodésia astronômica. E a geodésia espacial, ou por satélite, considera a determinação da posição sobre a superfície terrestre por meio da observação de satélites artificiais. Você faz o posicionamento via satélite, né? Um dos exemplos é o GPS, beleza? Esses são os conceitos de geodésia. Mas vamos para o que importa, que é falar sobre os modelos de representação terrestre. Quais são as formas que a gente pode representar a Terra? A gente tem 3 jeitos de representar a Terra, 3 abordagens para representar a Terra. A gente tem o modelo real, que é baseado na verdadeira forma da Terra. A gente tem o modelo físico, baseado nos conceitos físicos, envolvendo campos de forças atuantes do planeta. E o modelo matemático, que é baseado em conceitos puramente geométricos. O modelo real não serve como referência, difícil representação. É a forma da Terra. A gente não tem como modelar a forma da Terra de uma forma bonita, certo? A gente tem o modelo físico, que é sujeito a alterações. A gente vê a atuação dos campos de força. E a gente tem o modelo matemático, que é de fácil representação, e modelo rígido. O modelo real é totalmente irregular, não matemático, submetido a forças internas e externas, não rígido e de forma variável. A gente já viu aí a forma da Terra, como ela é, a gente não tem como medir. Modelo físico: superfície equipotencial, pontos de igual potencial gravífico
intercepta a direção da gravidade sobre ângulos retos, coincide com o nível médio dos mares e referência para a altimetria. Basicamente, esse formato que vocês estão vendo aí, que é o formato, esse formatozinho aqui em preto, né, que está em volta aí em preto, está preenchido com vermelho, ele seria o formato chamado geóide, que é como a gente chama. Todos esses pontilhados em amarelo são superfícies equipotenciais. O que quer dizer superfície equipotencial? Quer dizer que ao longo dessa linha pontilhada, de cada uma dessas 3 linhas pontilhadas que a gente tem aí, a gente tem uma superfície em que cada ponto dessas linhas pontilhadas, o potencial de cada um desses pontos é o mesmo. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, esse ponto e esse ponto, eles estão dentro da mesma linha pontilhada, então eles têm o mesmo potencial gravitacional, certo? E essa linha em preto aqui, ó, essa linha que está em preto aqui, que está circundando aí a Terra, é uma superfície equipotencial também. Só que a superfície equipotencial que mais coincide com a forma da Terra. E essa superfície equipotencial que mais coincide com a forma da Terra, a gente chama de geóide. Lembra quando a gente fala qual é o formato da Terra? As pessoas falam que é um geóide. Não é um geóide. Geóide é a forma que mais se aproxima do formato da Terra, certo? E lembrando, o geóide é uma superfície equipotencial coincidente com o nível médio dos mares, suposto homogêneo e livre de perturbações de qualquer natureza. Ou seja, imaginando que um universo perfeito, que só existe a Terra e tudo mais, a gente levando em consideração nenhuma outra força, nenhuma outra perturbação da natureza, a gente pega o geóide, que é uma superfície equipotencial, é a superfície equipotencial que coincide com o nível médio dos mares. Portanto, a gente pode falar que é a forma que mais se aproxima da forma da Terra. É o modelo físico mais próximo do formato da Terra, certo? A gente não vai usar para fins topográficos. Eles não dá para ser usado como referência por causa das contas. Não são legais usar as contas fazendo geóide. Por isso, existe a necessidade da gente criar um modelo matemático. Que o modelo matemático existem considerações exclusivamente geométricas. O modelo matemático a gente pode fazer ou um elipsoide, ou uma esfera, ou plano. Depende de como a gente vai fazer as representações. Para hoje, eu preciso falar para vocês que o quê? Para fins de contas, para fins geodésicos, topográficos, a gente vai sempre usar o elipsoide de revolução. O que é o elipsoide de revolução? Tá aí a nossa Terra, certo? Se eu pegar uma elipse e girar ela em torno do próprio eixo, eu vou ter uma figura geométrica chamada elipsoide. O elipsoide é a figura geométrica que mais o modelo matemático que melhor representa a Terra, vamos assim dizer. Mas depende também, eu não posso dizer que é o melhor, por quê? Porque depende da minha finalidade. Às vezes a esfera vai ser o melhor, às vezes o elipsoide vai ser o melhor, às vezes o plano vai ser o melhor, depende do meu objetivo. Note que plano é uma forma de representação da Terra. A Terra não é plana, tá, galera? Só falando isso aí pra vocês. A forma de você representar a Terra, se você pegar um plano, você vai ter que projetar, certo? Tô falando desses modelos para você, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai começar a usar cada um desses modelos, muito mais o elipsoide, para vocês entenderem depois o que é dato, um dato horizontal, o que é um sistema geodésico de referência, tá bem? Então aqui eu estou explicando o que é um modelo matemático. No modelo matemático do elipsoide, a gente tem, como a gente tinha na elipse, a gente tem o semi-eixo maior, o semi-eixo menor, sendo que o semi-eixo maior é o A, o semi-eixo menor é o B, o F a gente chama de achatamento, certo? E quando A for igual a B, a gente tem uma esfera, certo? Se a gente extrapolar para o caso de que A é igual a B, a elipse vira uma esfera, beleza?
Resumindo, para vocês entenderem aí o que passou na nossa aula. A superfície da Terra, o modelo real dela, é essa superfície topográfica, esse terreno acidentado. O geóide, como vocês podem ver, ali o quadriculado, a superfície quadriculada, é a forma que mais se aproxima da forma da Terra, sendo essa forma uma superfície equipotencial coincidente com o nível médio dos mares, correto? E por último, a gente tem um modelo matemático, que ele não vai conter as imperfeições que tem o geóide e a superfície da Terra. Por isso o modelo matemático, por isso ele é bonitinho, eu consigo botar ele em forma de conta, certo? Tá aí então as nossas 3 formas de representar a Terra. Lembrando, qual é o formato da Terra? Muita gente vai falar geóide, tá certo? Pode estar certo, depende da questão, depende do seu autor, mas se você ver numa questão múltipla escolha e tiver a opção geóide e nenhuma outra for melhor do que geóide, você vai marcar qual a forma da Terra? Geóide. Porém, agora você já sabe que o formato da Terra real é aquele modelo real que a gente não consegue desenhar e não dar uma definição legal para ele. O geóide nada mais é do que uma superfície equipotencial coincidente com o nível médio dos mares da Terra. É o modelo que mais se aproxima do formato da Terra. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá aí o meu contato. Como eu já falei para vocês, meu nome é William Luna Batista. Eu sou engenheiro cartógrafo formado no IME, oficial do Exército. Meu Instagram tá aí para quem quiser adicionar e tiver a fim de ver alguns conteúdos que posteriormente eu vou começar a postar no meu Instagram. E tá aí o meu WhatsApp para tirada de dúvidas. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula sobre formas da Terra. Até depois da aprovação. Bora pra cima, papira aí.